também a gente fala hoje de um setor, os professores, muito sobrecarregados. Sim, sim. Existe aí um cansaço relacionado à profissão, um cansaço emocional também, e você ainda, né, ter que ter essa base para, né, conseguir lidar com os desafios que acontecem em sala de aula. Como que a gente pode cuidar desses professores, né, até para antes da gente entrar aqui também no tema da educação? Que lindo. A sua pergunta eu acho que foi o fio norteador também da minha pesquisa que resultou nos 2 livros, né, o Por uma Ética do Cuidado, volume 1 e 2, que saíram agora recentemente pela Blücher. Eu vou justamente nessa hipótese. Eu falo assim, eu acho que só pode cuidar do outro quem recebe aquele cuidado. Né? Aquela questão que a gente fala no Sim. amor, né? Ah, para você amar alguém, você tem que ter amor próprio. Mas espera aí, para a gente ter amor próprio, a gente precisa ter sido amado quando criança. Uhum. É o que Freud chama de narcisismo primário. Esse narcisismo primário é a base da autoestima, né, do nosso valor, daquele sentimento de saber que, poxa, eu sou suficiente. Ser suficiente não quer dizer que nós somos totalmente independentes do outro. Não é isso. Mas é ter um eu minimamente estruturado que possa se misturar com o outro sem se fusionar. Uhum. Sabe? Que eu possa ser eu mesmo e, ao mesmo tempo, permitir que o outro seja. E por que eu estou falando tudo isso? Eu acho que um professor só pode disponibilizar cuidado para os seus alunos, até para a família, porque existe também o envolvimento do professor com a família, né? Eu vou ouvir a família na reunião de pais, nesses encontros, se ele for cuidado. Então aí a gente vai para uma micro instância, né? A gente parte de uma microesfera para uma macroesfera. Então pensar no cuidado dedicado aos professores implica rever as nossas políticas públicas. Qual o lugar que a educação ocupa hoje no Brasil? Né? Será que nós temos a educação como prioridade? Se a gente fala dessa sobrecarga dos professores, eu posso dizer isso em primeira pessoa porque Uhum. eu sou professor e trabalhei anos na educação básica. E o professor precisa, né? De manhã trabalhar num lugar, à tarde em outro, e à noite, às vezes, dar um curso ou trabalhar em outra instituição. Ou está corrigindo algum material, estudando alguma outra coisa e não termina, né, esse Perfeito, expediente. perfeito. É um trabalho sem fim, né? Sempre se estica e nunca para. E aí a gente começa a pensar, poxa, eu preciso oferecer um mínimo de qualidade para esses profissionais, para Uhum. essas pessoas, para que elas possam ter um mínimo de equilíbrio emocional, para a partir daí dedicarem esse equilíbrio e esse cuidado a todos que dependem dele, né? Então, não dá para pensar ou responsabilizar só os professores. Eu acho que a sua pergunta é tão importante porque ela cai justamente nessa problemática, sabe? Uhum. A gente parte de uma microesfera para uma macroesfera. Ou seja, tem uma questão aí das políticas públicas que precisa ser repensada, né? O lugar atribuído à educação no nosso país, a gente sabe que é um lugar secundário, se bobear, terciário, né? Então ela precisa entrar como prioridade. Enquanto a gente não revê isso, a gente vai começar a enxugar gelo e não sair do lugar, né? E é Sim, um problema, sim. com certeza. Como você definiria a educação? O que é a educação e de que formas ela transforma uma pessoa, indo aqui mais para pedagogia até, né? E Sim. como a gente pode definir o que é papel da escola e o que é papel da família, que também, né, vai educar aí Uhum, as perfeito. crianças. Olha, eu acho a educação ela tem um significado tão abrangente, né? Porque ela está ali desde os pequenos detalhes até na transmissão de conteúdo. Eu acho que a educação ela não está voltada apenas à transmissão de conteúdo. E essa é uma das questões que eu também abordo no livro, né? A educação implica essa atividade do cuidado, esse sustentar, esse acolher, né? E também a transmissão de valores. Não dá para a gente se preocupar somente, eu preciso ensinar os meus alunos hoje esse conteúdo de matemática, esse Uhum. conteúdo de português, né, essa atividade de história. Tudo bem, isso é fundamental? É claro que é. Mas por trás disso, a gente sabe que existem pessoas e elas precisam de modelos de identificação. A criança ela é muito vulnerável, o adolescente também. Até mesmo aquele cara que está fazendo faculdade, ele se espelha muito nos professores, Sim. né? Então, muitas vezes, eu costumo dar como exemplo, a gente tem aquela premissa básica, né? Eu não gosto da matéria porque eu também não gosto do professor, né? Ou às vezes você não suporta a matéria,
mas você começa a gostar dela porque o professor te transmite ela de uma forma diferenciada. E essa transmissão, ela não tem só a ver com a transmissão de conteúdo, mas também com afeto, né? Quando eu dava uma aula minha, assim, de psicanálise, até mesmo na educação infantil, no ensino fundamental, uma coisa que as crianças gostavam, e os adultos também na universidade, é quando o professor traz exemplos, né? Sim. Existe até aquele... Se coloca, né? Traz uma história. Exato, existe até aquele meme, né? Não sei se você já viu, do professor explicando um conteúdo super cabeçudo, todo mundo dormindo. O professor começa a falar da vida dele e todo mundo acorda. Opa! Parece assim um pouquinho meme... de fofoca, Exato! talvez. Parece um meme básico, né? Mas olha que fundamental. Nós somos humanos. Sim. E a gente se identifica com o relato, com a narrativa humana. Então, se eu tenho uma educação afastada, neutra, né, impermeável, por exemplo, que não se deixa afetar, porque o afeto é isso, é se deixar afetar e afetar o outro, é claro que vai ficar tudo mais distante. Então, por isso que eu penso a educação como um aspecto de cuidado e de implicação. Quando o professor se narra, conta uma experiência dele, que ele passou por uma certa dificuldade, que para ele também aquele período não foi fácil, eu acho que o aluno se identifica. Quando eu dava aula na universidade, né, os alunos tinham dificuldade assim, professor, não consigo ler esse texto do Freud, está complexo. Eu falei, gente, é assim. Eu também tive muita dificuldade. Eu acho que para eu entender esse texto que hoje eu estou dando aula para vocês, eu li ele umas 10 vezes, né? E vocês não vão aprender na primeira leitura ou na minha primeira explicação. E fiquem tranquilos em relação a essa ansiedade, né? Porque quanto mais ansiedade a gente tem, mais ela bloqueia a nossa capacidade de simbolização. Sim. Né? Então, eu tranquilizava eles trazendo essas minhas narrativas, né, esses meus exemplos, para eles poderem se identificar com a minha questão fundamentalmente humana. Né? Peraí, esse professor não está ali endeusado, né, inatingível. Ele passou por questões que a gente também está passando. Gostou desse corte? Assista ao episódio completo clicando no link que a gente deixou aqui na descrição.